Amor em silêncio, o segredo que ele não podia contar. Mirai segurava a caixa de joias contra o peito enquanto atravessava o portão da mansão de Jaeun, sentindo o peso do diamante que ele havia lhe dado no dia anterior. Era bonito demais, caro demais, tão diferente das flores silvestres que Yunvo costumava deixar na soleira da sua porta quando ainda moravam no mesmo bairro. Ela fechou os olhos por um instante, tentando afastar a lembrança do sorriso torto dele, da maneira como seus olhos brilhavam quando falava sobre seus sonhos impossíveis. Mas a lembrança sempre voltava, insistente como uma música esquecida que de repente toca no rádio. Você está bem. A voz de Jeun a trouxe de volta. Ele estava sentado à mesa de jantar, impecável no terno azul marinho, folheando documentos mesmo durante o café da manhã. Mirai forçou um sorriso e assentiu, deslizando para a cadeira em frente a ele. A mesa era grande demais para 2 pessoas, e ela sempre se sentia pequena ali, como se estivesse visitando um museu em vez de compartilhando uma refeição com o homem que dizia amá-la. Estou ótima, ela mentiu, porque mentir havia se tornado natural depois de 2 anos ao lado de Jaehyun. Ele era gentil, generoso, tudo que uma mulher poderia desejar no papel. Mas papel não aquece o peito quando você acorda às 3 da manhã sentindo falta de alguém que nunca foi realmente seu. Jaehyun olhou para ela por cima dos óculos de leitura, e por um momento Mirai pensou que ele fosse dizer algo importante, algo que mudasse a distância entre eles. Mas ele apenas sorriu, distraído, e voltou aos documentos. Vou estar ocupado hoje. A fusão com a empresa de Busan está quase fechada. Compre algo bonito para você. Use meu cartão. Dinheiro. Sempre dinheiro. Mirai pegou a torrada e fingiu que o nó na garganta não existia. Do outro lado da cidade, Yonvo terminava seu turno duplo no depósito de construção, os músculos doendo, as mãos calejadas cobertas de poeira. Ele havia acordado às 5 da manhã e trabalharia até às 10 da noite, como fazia todos os dias há 3 anos. Cada centavo economizado, cada hora extra aceita, tudo tinha um propósito. Ele enxugou o suor da testa e olhou para o celular rachado, onde guardava uma foto antiga de Mirai sorrindo ao sol, os cabelos soltos, as bochechas coradas. Era de antes de Jaehyun, de antes de ela desaparecer para o mundo dele. Youvo, você está sonhando acordado de novo. Seu colega, Sangmin, deu um tapa amigável nas suas costas. Esquece aquela garota. Cara, ela está com o CEO agora. Você não tem chance. Yonvo não respondeu. Chance era algo que ele estava construindo, tijolo por tijolo, hora por hora. Ele havia se inscrito em cursos noturnos de administração, estudava inglês nos intervalos, economizava cada centavo para abrir o próprio negócio. Não era sobre competir com Jaehyun, era sobre se tornar alguém digno de estar ao lado de Mirai, alguém que pudesse olhá-la nos olhos sem sentir vergonha. 3 meses depois, Mirai estava no mercado do bairro antigo, não porque precisasse, mas porque sentia falta do cheiro de peixe fresco e do barulho das senhoras pechinchando. A mansão de Jaehyun era silenciosa demais, limpa demais, morta demais. Ela estava escolhendo maçãs quando sentiu alguém parado ao seu lado. Virou-se e encontrou Yonvo, mais magro, mais cansado, mas com o mesmo olhar intenso que a fazia esquecer de respirar. Mirai. Ele disse seu nome como uma prece, baixo e cuidadoso,
como se tivesse medo de quebrá-la. Iuvo. Ela segurou as maçãs com força demais, sentindo a casca ceder sob seus dedos. Eu não sabia que você ainda morava aqui. Eu nunca saí. Ele enfiou as mãos nos bolsos, um gesto que ela reconhecia de quando ele estava nervoso. Ouvi dizer que você está noiva. A palavra caiu entre eles como uma pedra em um lago. Mirai olhou para o anel no dedo. Jaeon havia pedido sua mão na semana anterior, em um restaurante caro com vista para o rio, na frente de sócios e amigos dela que ela mal conhecia. Ela havia dito sim porque parecia a única resposta possível, porque não conseguia encontrar um motivo bom o suficiente para dizer não. Estou, ela sussurrou, mas a palavra saiu torta, quase uma pergunta. Iuvo assentiu devagar, os maxilares tensos. Ele te faz feliz. Era uma pergunta simples, mas Mirai sentiu como se estivesse de pé na beira de um precipício. Se ela dissesse sim, seria mentira e Iuvo saberia. Se dissesse não, não saberia como lidar com a verdade. Então escolheu o meio termo, o lugar seguro onde tinha vivido nos últimos anos. Ele cuida bem de mim. Isso não é a mesma coisa. A voz de Iuvo estava rouca, carregada de algo que ela não ousava nomear. Você lembra quando falávamos sobre abrir uma pequena livraria? Você queria que tivesse um café no fundo, com aquelas mesas de madeira velha. Você ainda quer isso? Mirai sentiu os olhos arderem. Claro que lembrava. Lembrava de cada conversa, cada sonho compartilhado nas noites de verão quando eram jovens demais para saber que o mundo não se importava com o que eles queriam. As pessoas crescem, Iuvo. Os sonhos mudam. Ou a gente para de lutar por eles. Ele deu um passo à frente, e Mirai pôde sentir o cheiro de suor honesto e sabão barato, tão diferente do perfume caro de Jaeyoon. Eu não parei, Mirai. Eu economizei cada centavo. Consegui um empréstimo pequeno. Vou abrir uma empresa de construção em 6 meses. Não é uma livraria, mas é um começo. E toda vez que coloco um tijolo, penso em você. As maçãs caíram da mão dela, rolando pelo chão. Mirai cobriu o rosto, tentando conter as lágrimas que finalmente transbordaram. Você não pode dizer essas coisas para mim. Não agora. Quando então? Iuvo pegou uma maçã e a colocou de volta na cesta dela, os dedos roçando nos dela por um segundo que pareceu eterno. Depois que você casar com um homem que olha mais para os documentos do que para você. Depois que você esquecer quem realmente é. Eu escolhi isso. A voz dela saiu mais alta do que pretendia, defensiva. Jaeon me deu estabilidade, segurança. Você não entende o que é crescer sem nada, passar fome, ver sua mãe chorando porque não conseguia pagar o aluguel. Ele me tirou disso. E o que você deu em troca? Iuvo perguntou suavemente. Sua alegria? Seus sonhos? Você mesma? Mirai não tinha resposta para isso. Ela pegou a cesta e passou por ele, sentindo as pernas tremerem. Eu preciso ir. Mirai. Ele segurou o pulso dela, gentil mas firme. Se ele te ama de verdade, ele saberia que você chora no chuveiro. Eu sempre soube. Ela puxou o braço e saiu do mercado sem olhar para trás, mas as palavras dele a perseguiram durante todo o caminho de volta para a mansão. Quando chegou,
Jaeun nem percebeu que ela havia saído. Estava em uma videochamada, discutindo números e projeções, e apenas assinou distraidamente quando ela passou pela porta do escritório. Naquela noite, deitada na cama king size ao lado de um homem que já dormia profundamente depois de um dia exaustivo, Mirai olhou para o teto e se permitiu pensar no que não devia. Pensou em Yunvo trabalhando até tarde, os músculos doloridos, mas com um propósito que queimava como fogo. Pensou nas mãos calejadas dele, tão diferentes das mãos suaves de Jaeun que nunca haviam erguido nada mais pesado que uma caneta. Pensou no jeito como Yunvo a olhava, não como um troféu, mas como alguém que ele realmente via. Os meses seguintes foram uma tortura silenciosa. Mirai tentou se convencer de que havia feito a escolha certa, mergulhando nas preparações do casamento que Jaeun e a mãe dele organizavam com eficiência empresarial. Flores importadas, vestido de grife, lista de convidados que lia como quem é quem do mundo corporativo. Nada disso parecia real para ela, como se estivesse assistindo à vida de outra pessoa. E Uvo, por sua vez, trabalhava como um homem possuído. Ele fechou o empréstimo, alugou um pequeno escritório, contratou 2 funcionários. A empresa de construção começou pequena, reformas residenciais, pequenos projetos, mas ele colocava seu coração em cada trabalho. Cada parede levantada, cada projeto concluído era um passo mais perto de ser digno dela, mesmo que ela nunca soubesse. Foi em uma tarde de chuva que o destino os colocou frente a frente novamente. A mãe de Mirai adoeceu. Nada grave, apenas gripe, mas suficiente para que ela saísse da bolha da mansão e voltasse ao bairro antigo para cuidar dela. A casa era a mesma de sempre, pequena e apertada, com papel de parede descascando e o cheiro familiar de ensopado de quinte. Mirai sentiu algo se partir dentro dela ao perceber o quanto tinha se distanciado daquele lugar, daquela vida, de quem ela realmente era. Você está tão magra, filha, sua mãe comentou da cama, a voz rouca. Aquele homem rico não te alimenta direito. Mãe, não começa. Mirai ajeitou o cobertor, evitando o olhar penetrante da mulher que a criou com unhas e dentes. Eu nunca te perguntei se você o ama. Não era uma pergunta, era uma afirmação. Eu fiquei feliz que você tivesse segurança, que não passasse fome como eu passei. Mas agora vejo seus olhos e reconheço aquele vazio. Eu tive esse mesmo vazio com seu pai antes de ele ir embora. Mirai sentou na beirada da cama, as mãos tremendo. Eu não sei mais o que sinto. Mentira. A mãe pegou a mão dela. Você sempre soube. Só teve medo de admitir. Foi quando a campainha tocou. Mirai foi atender, esperando talvez uma vizinha com sopa ou remédio. Em vez disso, encontrou Yunvo na soleira da porta, segurando uma sacola de supermercado e com os cabelos grudados na testa pela chuva. Sangmin me disse que sua mãe estava doente. Ele explicou, estendendo a sacola. Trouxe algumas coisas, gengibre, mel, aqueles biscoitos que ela gosta. Mirai ficou paralisada, incapaz de processar a gentileza casual, o cuidado que ele ainda tinha com sua família apesar de tudo. Você não precisava. Eu sei. Ele encolheu os ombros, mas havia uma intensidade em seus olhos que a fez recuar um passo. Posso entrar? Só para cumprimentá-la. Não vou demorar. Ela se afastou, deixando passar.
Yonvo cumprimentou a mãe dela com respeito e afeto de alguém que sempre fora tratado como família, conversando sobre trivialidades até que a mulher começasse a bocejar. Quando eles saíram do quarto, Mirai o seguiu até a pequena sala, sentindo o coração disparar. Obrigada por isso, ela disse, abraçando a si mesma. Foi gentil da sua parte. Eu não vim aqui apenas por isso. Yonvo virou-se para encará-la, a chuva ainda escorrendo do casaco. Eu vim porque não consigo mais fingir. Vejo você nas ruas às vezes, sempre de longe, e cada vez parece que você está desaparecendo um pouco mais. E eu não posso ficar em silêncio enquanto você se perde. Yonvo, por favor, eu te amo. As palavras saíram simples, diretas, despidas de qualquer artifício. Sempre amei, desde que você tinha 15 anos e ria tão alto que assustava os pássaros. Desde que você me emprestou seu guarda-chuva e voltou para casa encharcada. Desde que você sonhava com uma vida que nunca teve. Eu sei que não tenho direito de falar isso agora, mas se eu não falar, vou carregar esse peso pelo resto da vida. As lágrimas voltaram, quentes e imparáveis. Você acha que é fácil para mim? Você acha que eu escolhi isso porque não me importo com você? Eu escolhi porque tinha medo, Yuvo. Medo de passar fome de novo, medo de não ser suficiente, medo de que seus sonhos fossem só isso, sonhos. E agora, ele se aproximou, cuidadoso, como se ela fosse um animal assustado. Você ainda tem medo? Estou apavorada, ela admitiu, a voz quebrando. Mas não da pobreza. Tenho medo de acordar daqui a 10 anos e perceber que vivia a vida de outra pessoa. Tenho medo de olhar no espelho e não me reconhecer. Tenho medo de que seja tarde demais. Yonvo tocou o rosto dela, as palmas ásperas contra a pele macia. Nunca é tarde demais para escolher a felicidade. Nunca é tarde para escolher você mesma. Mirai fechou os olhos, permitindo-se sentir o toque, a verdade pura dele. E se eu escolher e der errado, e se não dermos certo juntos, então pelo menos teremos tentado. Ele encostou a testa na dela. Pelo menos você terá vivido de verdade, não apenas sobrevivido em uma gaiola dourada. Ela se afastou, limpando as lágrimas. Eu preciso pensar. Preciso de tempo. Eu esperarei. Yonvo prometeu. Já esperei 3 anos. Posso esperar mais um pouco. Mas o tempo estava acabando. O casamento estava marcado para 2 meses depois, e Mirai se viu presa em uma rotina que a sufocava. Provas de vestido, reuniões com fornecedores, jantares com a família de Jaeun, onde ela sorria até os maxilares doerem. Jaeun estava mais distante que nunca, consumido pela fusão que finalmente se concretizou, transformando no CEO de um conglomerado ainda maior. Você mal está em casa, Mirai comentou uma noite, tentando não soar como uma reclamação. É temporário. Ele respondeu sem olhar para ela, digitando furiosamente no laptop. Depois do casamento, as coisas vão se acalmar. Mas Mirai sabia que era mentira. As coisas nunca se acalmavam no mundo dele. Sempre haveria outra fusão, outra reunião, outro documento mais importante que qualquer coisa que ela pudesse dizer. Foi então que ela tomou coragem. Jaeon, você me ama? Ele finalmente olhou para cima,
surpreso. Que tipo de pergunta é essa? Uma simples. Ela se sentou na beirada da cama, as mãos entrelaçadas. Você me ama de verdade, ou eu sou apenas conveniente? Bonita o suficiente para apresentar aos sócios, quieta o suficiente para não atrapalhar. Jaeon fechou o laptop, a expressão indecifrável. Você é minha noiva. Claro que te amo. Mas como? Mirai insistiu, sentindo algo se solidificar dentro dela. Você sabe qual é o meu livro favorito? Sabe o que me faz chorar? Sabe que acordo no meio da noite com pesadelos? Você sabe quem eu sou além da mulher que mora na sua casa. O silêncio dele foi resposta suficiente. Eu sei que você é um bom homem. Mirai continuou, a voz mais firme agora. Você me deu tudo o que pensei que queria. Segurança, conforto, um futuro sem preocupações financeiras. Mas no processo, eu me perdi. E o pior é que você nem percebeu. Mirai, você está sendo dramática. Não. Ela levantou, tirando o anel do dedo. Eu estou sendo honesta pela primeira vez em anos. E a verdade é que não posso casar com você. Não porque você seja ruim, mas porque não é certo para nenhum de nós. Jaeon ficou pálido, finalmente parecendo realmente vê-la. Você está terminando comigo há 2 meses do casamento? Eu estou me salvando, ela corrigiu, colocando o anel na mesa de cabeceira. E talvez salvando você também. Você merece alguém que o admire pelo que você é, que se encaixe nesse mundo. Eu nunca me encaixei e nunca vou. A conversa que se seguiu foi dolorosa, mas necessária. Jaeon oscilou entre raiva e confusão, tentando argumentar, oferecendo mudar, prometendo estar mais presente. Mas Mirai sabia que mudanças forçadas nunca duram, e ela não queria ser a razão pela qual ele teria que se transformar em alguém que não era. No final, foi o orgulho dele que a deixou e Jaeon não era homem de implorar, e havia uma parte dele, pequena mas inegável, que talvez sentisse alívio. Eles não eram ruins um para o outro, mas também não eram certos. E reconhecer isso era um ato de coragem de ambos os lados. Mirai saiu da mansão com apenas uma mala, recusando qualquer coisa que ele tentasse lhe dar. Voltou para a casa da mãe, para o bairro antigo, para a vida que tinha deixado para trás. Era assustador abrir mão da segurança que tinha se tornado sua prisão, mas também era libertador de uma forma que ela não esperava. Levou uma semana para juntar coragem de ir até o pequeno escritório de Uvo. Era tarde da noite e ela o encontrou ainda trabalhando, debruçado sobre plantas de construção, o rosto iluminado pela luz fraca da mesa. Ele levantou os olhos quando ela entrou, e por um momento apenas se olharam, todo o peso do mundo suspenso entre eles. Eu terminei com ele, Mirai disse simplesmente. Yonvo se levantou devagar, como se tivesse medo de que ela fosse desaparecer se movesse rápido demais. Por quê? Porque você estava certo. Ela deu um passo à frente. Eu estava vivendo a vida de outra pessoa. E percebi que prefiro lutar ao seu lado e talvez fracassar do que ter sucesso sozinha em uma vida que nunca quis. Você tem certeza? Ele procurou nos olhos dela, procurando qualquer sinal de dúvida. Por que eu não posso te dar mansões ou diamantes? Posso te dar trabalho duro, noites acordados construindo algo do zero,
e provavelmente muito macarrão instantâneo. Mirai riu através das lágrimas. Eu sempre preferi macarrão instantâneo mesmo. Yonvo a puxou para si, e quando seus lábios se encontraram, foi como voltar para casa depois de estar perdida por anos. Não era o beijo de um conto de fadas, mas algo melhor. Era real, imperfeito, cheio de promessas que eles teriam que lutar para cumprir. Os meses seguintes foram desafiadores de uma forma que Mirai nunca experimentou na mansão. Ela conseguiu um emprego em uma pequena livraria, voltou a estudar à noite, aprendeu a viver com pouco e descobriu que pouco era mais que suficiente quando você tinha propósito. Yonvo continuou construindo seu negócio, e ela estava lá em cada passo, não como uma esposa troféu, mas como parceira, com ideias e opiniões que ele valorizava. Houve momentos de dúvida, noites quando ela acordava suando, se perguntando se havia cometido um erro terrível. Mas então olhava para Yonvo dormindo ao seu lado na cama apertada do apartamento minúsculo que dividiam. Sabia que tinha feito a escolha certa. Porque ele não era apenas o homem que a amava, era o homem que a via, que a ouvia, que lutava ao lado dela em vez de lutar por ela. 2 anos depois, eles estavam em pé na frente de uma pequena loja com janelas grandes, uma placa que dizia Refúgio dos Livros e Café. Yonvo havia expandido o negócio, e Mirai finalmente tinha juntado economias suficientes para investir no sonho que tinham compartilhado quando jovens. Não era grande, não era elegante, mas era deles. Você se arrepende? Yonvo perguntou, entrelaçando os dedos nos dela enquanto olhavam para o que haviam construído juntos. Mirai olhou para ele, para as rugas ao redor dos olhos que vinham de rir muito, para as mãos calejadas que trabalhavam incansavelmente, para o jeito como ele a olhava como se ela fosse todo o universo dele. Nem um segundo. E ali, na frente da pequena loja, que era mais que uma loja, que era a prova de que eles tinham escolhido lutar pelos próprios sonhos, Yonvo se ajoelhou. O anel que ele tirou do bolso não era um diamante, era uma simples banda de prata com uma pequena pedra azul, do tipo que eles podiam pagar, do tipo que significava algo porque foi escolhido com amor e não com conveniência. Casa comigo, ele disse, e não era uma pergunta, mas um reconhecimento de algo que sempre foi verdade. Não porque eu posso te dar o mundo, mas porque quero construir um mundo contigo. Mirai se ajoelhou também, pegando o rosto dele entre as mãos. Sim, 1000 vezes sim. O beijo deles foi interrompido pelos aplausos das pessoas que passavam pela rua, mas nenhum dos dois se importou. Eles tinham encontrado algo que muitos procuram a vida toda, não apenas amor, mas parceria. Não apenas paixão, mas propósito. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, pintando o céu de rosa e dourado, eles sabiam que os desafios não haviam terminado, que a vida continuaria testando-os, mas que enfrentariam tudo juntos. Porque no final, o verdadeiro amor não é sobre escolher a vida mais fácil. É sobre escolher a pessoa com quem você quer lutar pelas batalhas difíceis. E Mirai e Yonvo tinham feito exatamente isso.